Mesmo quando nós não entendemos, nós devemos continuar confiando. Mesmo quando nós não entendemos, nós devemos continuar crendo que por trás de tudo Deus tem um milagre para fazer em nossa vida, e nós não entendemos o momento, mas Deus, Ele está agindo no sobrenatural. Ele está agindo às vezes quando nós não imaginamos e nem percebemos o agir de Deus, como há muitos anos atrás eu preguei: Deus trabalha no turno da noite, quando nós não vemos. Deus não dorme, o guarda de Israel. Ontem eu estava procurando uma história que eu me lembro, que eu contei para vocês há muitos anos atrás. Eu coloquei lá no Google alguma coisa que eu me lembrava sobre alguns missionários. E por acaso encontrei essa história, até contei para minha esposa, e eu achei ela impressionante. Impressionante. Olha só. Em 1912, mais de 100 anos atrás, um jovem americano se formou em medicina e quis ser missionário. O nome dele é Dr. William Leslie. E ele foi para uma tribo indígena remota no Congo, na África. Ele ficou lá trabalhando como médico naquela tribo, e ele contava as histórias da Bíblia para as crianças, e ele falava de Cristo para as pessoas, mas ele não viu nenhum convertido. Isso está lá no Google. Ele não viu nenhum convertido. 17 anos depois ele voltou para os Estados Unidos, frustrado, desencorajado, achando que como missionário ele era um fracasso. Ele morreu 9 anos depois, 1935. Os anos se passaram. Agora em 2010, 98 anos depois que ele chegou naquela tribo indígena, uma missão americana resolveu mandar uma equipe de missionários para uma tribo indígena que sabia que havia no interior do Congo e que eles achavam que era inalcançada. Eles até achavam que eles de alguma maneira, porque pessoas saíam da tribo, eles de alguma maneira tiveram algum contato com o nome de Jesus, mas eles não estavam preparados para ver o que havia acontecido naquele lugar. E eles pegaram um avião até o Congo, desembarcaram, pegaram um avião pequeno de uma missão e voaram pela floresta por horas. Chegaram num lugar, pousaram um avião, pegaram barcos, canoas e remaram por quilômetros até chegarem na primeira vila do povo Yansis, no interior do Congo. Quando eles chegaram lá, eles ficaram impressionados, porque eles acharam lá uma igreja. E à medida que eles foram viajando de aldeia, em todas as aldeias que eles foram, eles acharam igrejas. E eles falaram, eles tinham em todos os lugares corais que viajavam cantando. Eles não chamavam de coral porque eles não sabiam o que era isto, mas eles faziam as suas próprias músicas e eles cantavam para Deus de aldeia em aldeia. E lá você vai achar lá no Google uma foto de um lugar que eles chamaram de tabernáculo. Não os índios, mas os missionários, porque cabia 1000 pessoas sentadas no meio da floresta. E eles falaram para eles que na década de 1980, aquele lugar de 1000 lugares ficava tão lotado, mas tão lotado, que vinha índios de tantos lugares distantes, de mais de 35 milhas, de 60 quilômetros de distância, para o culto, que eles resolveram se espalhar e abrir igrejas em todas as aldeias da tribo Yansis. Eles não têm ainda a tradução da Bíblia. Eles não têm Bíblia na língua deles. Mas alguns aprenderam francês e trouxeram Bíblia em francês. E eles liam a Bíblia em francês e pregavam o Evangelho. E milhares de índios se converteram. Os missionários, agora em 2010, ficaram intrigados. Como é que aconteceu isto? E voltaram para a América e começaram a pesquisar, e Google isso e aquilo, pesquisar. E descobriram, porque eles falaram o seguinte: mas como é que vocês se tornaram assim? Eles falaram, olha, nós não sabemos direito, mas os nossos pais nos contaram que houve um americano batista que chegou aqui. E nós não sabemos nada. Só sabemos um nome dele, que chamavam ele. Os missionários voltaram e pegaram esse sobrenome dele, colocaram e procuraram. E descobriram que há 98 anos atrás, aquele médico
esteve naquele lugar por 17 anos. E ele voltou para os Estados Unidos achando que havia sido um fracasso. E ele morreu em 1935 sem saber o que Deus estava fazendo naquele país através da sua vida. Porque Deus age quando nós não percebemos. Os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. A gente às vezes não entende os porquês e não temos as respostas para os porquês.